Fala galera, tá começando a Arquibancada Caipira e hoje a gente vai falar da parceria entre Clube Atlético Bragantino e a empresa Red Bull. Esse é o assunto que repercutiu a semana, falando sobre o Bragantino, sobre a parceria com o RB Brasil, né, o Red Bull Brasil, e a junção, a nova parceria que muda o nome do clube para RB Bragantino, né, Diego? Agora esse campeonato paulista, somado ao Troféu do Interior, foi a última vez que a gente viu o Clube Atlético Bragantino jogando, né, porque agora muda tudo, é um investimento. Em teoria é um investimento master, como se fosse, sei lá, um Crefisa, Parmalat. Mais ou menos. Em 2019, né? Em 2019. Pode vir a ser algo maior nos próximos anos, mas ainda vai jogar com o escudo do Bragantino e as cores do Bragantino. Pelo menos por enquanto, né? Acho que mais pra frente, acho que eles vão mudar o escudo. E também, assim, eles vão tomar conta do futebol. Porque a Crefisa e a Parmalat não tomavam conta do futebol. Por mais que eles contratassem um outro jogador... no Palmeiras foi, né? Foi. Só que assim, por um tempo, não por muito tempo. Porque assim, ainda era o Palmeiras que mandava. Aí no caso, quem vai mandar é o Red Bull. Red Bull vai ter todos os ativos e passivos do Bragantino. Ou seja, as dívidas do Braga vão ser do Red Bull também. Então assim, é uma, entre aspas, compra, né? Porque assim, ainda é o CNPJ do Bragantino, mas assim, quem vai mandar é o Red Bull. Então, é o Red Bull com o nome de Bragantino, e o Marquinhos vai ser presidente de honra, né? Assim, não sei qual vai ser a influência dele dentro do Bragantino Red Bull, mas assim, eu acho que vai ser pequena ou até zero. Eu acho que assim, quem vai tomar conta mesmo vai ser a pessoal do Red Bull, sei lá, o Thiago Scudi, toda a equipe que vai tomar conta. Pelo menos é o que está aparecendo agora. Pode ser que não sei, a gente também não tem tanta certeza de tudo, mas pelo que o Red Bull já fez e pelo que está aparecendo, acho que é isso que vai acontecer. Com relação a parcerias parecidas nos clubes do interior, vale ser citado a parceria nos anos 90 do Paulista de Jundiaí com o Lousano, né? E depois com a Parmalat com o Et Jundiaí, né? Depois, o caso do Paulista de Jundiaí foi um pouco parecido, porque mudou o nome, mudou a identidade do clube, mudou o símbolo do clube. No final dos anos 90 para o início dos anos 2000, até o uniforme do Paulista de Jundiaí foi praticamente alterado, né? Sim. Até jogar com aquela camisa que todo mundo falava, poxa, é molho de tomate, né? Porque jogou todo de vermelho. E isso repercutiu muito porque o Paulista de Jundiaí, na época, perdeu muito a identidade do clube. Vale lembrar que naquela época, quem jogou no Paulista de Jundiaí, no Et Jundiaí, foi o Neto, né? Depois, no final da parceria, nos anos 2002, 2003, teve a revelação do Nenê, né? Com o Et Jundiaí, que chegou a jogar a Copa Rio São Paulo, uma das últimas edições da Copa Rio São Paulo. E é uma coisa assim um pouco nova para a parte assim com relação a isso, a mudança aqui no Brasil de um clube, né? Você tem poucas exceções aí no caso. E com relação ao Red Bull, é o que a gente vai tentar mostrar um pouco hoje. Falar sobre os clubes que foram parceiros, os clubes que foram vendidos pela empresa austríaca aí de bebidas, de energéticos, e falar um pouco sobre qual que foi o legado. Qual que é o legado, como que mudou e os resultados também, né? Eu acho que assim, acho que dá pra gente olhar essa mudança do Bragantino de dois jeitos. Um jeito mais tradicional, pensando mais em história do clube. Assim, você de alguma maneira você perde um pouco da tradição, por mais que digam que não. Vai perder, é óbvio. Perde. Claro, não tem muito o que fazer. Daqui a 6 meses não exista mais Bragantino, nem nada. O nome junto ali. Vai ser o RB alguma coisa. Por exemplo, a Rede Globo, não sei se vai chamar. Como é que a Rede Globo vai chamar agora? Não é o RB Brasil, o RB Bragança, sei lá. Vai ser o FIFA. Mas assim, agora, olhando do outro lado de investimento, o Red Bull pode ir mais longe do que o Bragantino podia ir sozinho. Com certeza, né? Sabe? É um time que pode... A pretensão do clube, vamos ser sinceros, né, Diego? Se não tivesse a parceria, o planejamento do Bragantino na Série B do Brasileiro seria brigar para não cair da série para a Série C e ficar ali com a permanência para a Série B pro ano seguinte, 2020. Hoje, com a parceria, mudou totalmente a relação. Vai ser o time que vai ter mais bala na agulha aí na Série B do Campeonato Brasileiro. E você tem clubes tradicionais aí na Série B esse ano, muitos clubes tradicionais.
E fica assim, já é um time que chama atenção na competição, e a previsão do Red Bull com essa parceria com o Bragantino é que já daqui 3 anos esteja jogando Série A do Brasileiro e jogando Copa Sul-Americana ou Copa Libertadores da América, né? Que seria praticamente um pouco meio que utópico pensar sem a parceria aí para o Bragantino, né? Sim, eu acho que assim, acho que até pelo time que já tem, eu não duvido que suba esse ano. Sim, com certeza. Porque o time é bom, o Antônio Carlos montou um time legal. Talvez perca alguns jogadores agora nessa parada, né? Que o clube vai sofrer um pouco, até pela mudança, mas assim, eu acho que é um time bom. Tem material e elenco para brigar para o acesso agora. Sim. Então assim, se a gente for pensar, o Bragantino classificar para o Náutico no ano passado foi assim, talvez o jogo mais importante da história do clube desde 90, porque assim, se o clube não classificou para a Série B, ele não ia ser comprado pelo Red Bull. É verdade. Então assim, se você for olhar o jogo, aquele jogo contra o Náutico, foi muito importante. Assim, tudo bem, talvez tenha gente que tenha agora torcido pro Braga perder aquele jogo, né? Porque daí ia continuar como o Bragantino do jeito que o pessoal conhecia, né? Mas, de alguma maneira, é a nova fase do clube que vem, dá pra dizer que começa naquele jogo contra o Náutico. Sim, foi um importante o acesso, né, pra Série B do Brasileiro desse ano. E com relação, assim, ao futuro, é um pouco incerto, porque a gente pode falar o que a gente pensa. Só que, assim, ainda não tem nada concretizado, não tem nada confirmado do que pode acontecer ou não. É o que eu falo. O caso, se permanecer a identidade do clube, tudo bem. Mudar o nome de Clube Atlético Bragantino para RB Bragantino. Só se permanecer isso, seria a exceção da história de parcerias e compras do Red Bull no mundo, nos clubes de futebol. Eu penso assim também, né? O Bragantino foi comprado e se não fosse ia continuar nessa mesmice de sempre, né? E o presidente até cita isso como um dos motivos e fala que muitos times do futebol brasileiro teriam que ter feito isso, porque a gente vê times tradicionais hoje em decadência, né? A própria Portuguesa, o Noroeste, o que aconteceu com o Noroeste. Uma parceria dessas pode salvar uma tradição de um clube, né? O torcedor não vê com esses olhos porque, claro, ainda mais o Bragantino, que é um time que não ganha novos adeptos, assim, né? Porque quem nasce de 2000 pra cá é difícil ter alguma coisa assim pra gostar do Bragantino. Mas o torcedor mais tradicional, que pegou a época gloriosa do Bragantino, ou quem goste de história do futebol, vai ficar um pouco incomodado porque vai ter mudanças no clube, né? A galera talvez fica um pouco iludida, né? Que, mas tem que manter isso, tem que manter aquilo. A empresa não compraria o clube se não quisesse impor a marca dela, se não quisesse impor as cores dela. Assim não, ela patrocinaria o time que já é da Série A. Continente, então vai mudar muita coisa assim, isso é certo. Com relação assim, a preocupação do torcedor é isso, que mude o clube da forma de logo, de camisa, de tudo, da tradição do Bragantino. É porque time é diferente, né? Time assim, você se sente representado pelo time do jeito que ele é. Pela vida que você vai, frequenta o estádio. E assim, o Bragantino, por mais que a gente pode falar isso, que hoje não vive uma ascensão boa ou vive um momento bom, mas é um clube tradicional. Um clube que, foi vice-campeão brasileiro em 91, foi campeão paulista em 90 contra o Novo Horizontino, foi campeão da Série B em 89, enfim. Jogou Copa Comembol, chegou em quartas de final de Copa Comembol em resultados internacionais, foi eliminado pelo Santa Fé da Colômbia nas quartas, e aquele mesmo Santa Fé que depois chegou na final naquela edição e perdeu para o Lanús. Então, assim, é um clube tradicional, é um clube com história, é um clube que tem um legado muito grande no futebol do interior, principalmente nos anos 90. Quem viveu os anos 90, seja criança ou já adulto, tem uma memória afetiva e um carinho pelo Bragantino, mesmo quem não é de Bragança Paulista, quem gosta de futebol brasileiro no geral. Se você falar sobre o Bragantino dos anos 90, é uma coisa assim que até arrepia, porque mesmo, por exemplo, na América do Sul, as pessoas conhecem o Bragantino por conta dos anos 90, por causa da Carijó, né, da Delerba. Então, assim, é uma camisa que representa muito, né, o interior de São Paulo. O torcedor pensa assim, um empresário não pensa da mesma forma. Não. O cara não pensa. Não tem que a gente falar que... Nesse momento, eu acho que o cara chega pisando mais fofo por conta de tudo isso.
mas daqui a um tempo Se você for pensar, se a gente tira o futebol da história e pensa como empresa, é algo absolutamente comum e normal. Acontece, uma empresa que tem mais dinheiro compra uma empresa que tem um mercado que ela quer fazer parte, que está sem dinheiro. É isso, é super óbvio. Só que futebol não é a mesma coisa do que mercado, né? Empresas. É passional. E é isso, o Bragantino, você vê, provavelmente vai ter mudança, já anunciaram que o pensamento do Red Bull é já fazer reformas no Marcelo Stefani, no Nabi Abichedi, né? Que pode praticamente, eles querem que torne uma arena, já querem que, por exemplo, o Puleiro tá com os dias contados, né? Que é um símbolo de muitos torcedores do Bragantino, é o Puleiro. Por mais que esteja retrógrado, pense, poxa, não é um negócio moderno que perdure, mas estádio tem que mudar mesmo, né? Mesmo se não tivesse essa parceria, alguma coisa tinha que ser feito, né? Claro, assim, com relação a isso que eu falo, a mudança de tudo, no geral. Você não tem previsão se vai mudar a camisa, o torcedor tem a questão do legado do escudo, da identidade, da história do clube. O próprio mascote, né? Vai ser o quê? Vai ser um leão ou vai ser um touro? Um mascote, né? Entendeu? Vai sair o leão da porta? É uma coisa meio... Na frente ali no restaurante. Tem que fazer um touro de madeira agora. Assim, o que vai acontecer com o restaurante também? Eu não sei. Que é muito tradicional também na história do clube. Não só no clube, como da cidade. Da cidade. Da cidade. É um lugar conhecido assim, em toda a região. Vai lá, que é um lugar conhecido demais. Eu acho que todas essas questões assim, de mudanças assim, só vai acontecendo com o tempo. Aí a gente vai ter noção do que realmente o Red Bull quer fazer com o Bragantino. Eu acho que assim, nesse momento atual, se algum lado falar X ou o outro falar Y, a gente não tem certeza, a gente não tem confirmação. Então, assim, parece que na primeira semana agora de abril, vão anunciar alguma coisa com relação à parceria e o futuro do clube, né? Você vê, é uma coisa que é um pouco complicado de falar com relação à história, ao legado do clube. Série B provavelmente vai ser um dos favoritos ao acesso. Eu acho que na Série B ainda não vai ser muita coisa mudada, não. Vai jogar mesmo com o uniforme do Bragantino. Sim, acho que até pelo tempo. Bull, mas é o que a gente está falando. A priori a gente olha, né? O torcedor, no caso, olha esse investimento com os olhos brilhando, né? O Bragantino crescer, não sei o quê. Mas eu acho que quando as coisas forem mudando, o olhar vai ser outro e a preocupação com a história do clube vai só aumentar. Com certeza. Bom, galera, pra gente ilustrar tudo isso que a gente tá falando, vamos pegar a menção, né, a palavra dos personagens que estão envolvidos ali, né. Primeiramente, vamos escutar o presidente do Bragantino, que foi quem articulou tudo isso, Marco Chedid, dando um esclarecimento sobre essa negociação. Estamos aqui com o presidente do Clube Atlético Bragantino para ele passar uma posição oficial de todas essas questões que foram veiculadas sobre essa possibilidade de compra do RB Brasil com o Bragantino, tudo o que aconteceu. Presidente, tudo bem? Qual é a posição do Clube Atlético Bragantino sobre tudo isso que está sendo veiculado, sobre uma possível compra do Red Bull Brasil? Boa tarde. Primeiro de tudo, boa tarde, Sabela. O que a gente tem que dizer que estão falando tanta besteira, tanta coisa, estão viajando, como se fala aí, né? Viajando na maionese, né? Então, queria deixar claro uma situação que até uma semana atrás nós não tivemos contato nenhum com a Red Bull. Nós tivemos uma semana atrás não tivemos contato. Durante a semana nós tivemos um contato do interesse do Red Bull disputar a Série B. Quero dizer que o Bragantino não está à venda. Não existe palavra de venda de clube de futebol, com a tradição, com a camisa, com a história que o Bragantino tem. O que existe é um trabalho para trazer investidores para o futebol, porque o Bragantino precisa disso. O futebol hoje em dia está muito elevado os salários e nós não estamos conseguindo acompanhar e montar um time bom, como a torcida me cobra, e participar de uma competição não para não ser rebaixado, e sim para subir para a Série A. Então as premissas são essas. O Bragantino não está à venda, o Bragantino está procurando parceiros para fazer investimentos no Bragantino, para o Bragantino se manter.
não acontecer como aconteceu com diversos clubes do estado de São Paulo, que acabaram. Vai chegar um momento hoje no futebol, quem tem essa visão, o seguinte: ou o clube vai se estabelecer e vai subir e vai se permanecer, ou vai desaparecer. Temos exemplos do São José, do Mojimirim, do Paulista, do União, do Noroeste, da Francana, diversos clubes do estado de São Paulo. E a minha preocupação com o presidente, do amor que eu tenho, e vocês sabem, pelo Bragantino, é a permanência do Bragantino no futebol. Porque daqui a pouco vai cair, torcedor com 400 torcedores aqui, todo mês o Marco Chedi vai lá e coloca 400, 500 mil reais por mês para pagar o salário. Tem alguém na cidade que quer assumir e colocar esse dinheiro? Não. Nós estamos conversando com duas empresas, a Red Bull e uma empresa chinesa que quer fazer investimento no Brasil. Então, você vem assim, se ele põe o dinheiro, o clube vai para cima. Então nós temos uma visão que o Bragantino tem que disputar com o objetivo de subir para a Série B. O torcedor quer ver o seu time forte, quer ter o time consolidado tecnicamente e financeiramente. E nós estamos buscando isso. Não vamos ficar no rame aí, que disputa um campeonato como uma vergonha que nós fizemos no Campeonato Paulista, que eu me sinto envergonhado, e está tudo bem. Não está tudo bem. Nós precisamos dar uma virada. E hoje o futebol está mudado. Você vê o Palmeiras, você vê o Corinthians, vê os investimentos, vê a nível internacional o Manchester, o Paris Saint-Germain, os investimentos que faz. Se um clube hoje tem que sobreviver, tem que trazer investimentos de fora. Eu não posso chegar para minha cidade e querer cobrar da torcida, querer cobrar das empresas, porque por mais que queiram fazer, não vão acompanhar os números do futebol hoje. Salário de 40, 50, 70 mil reais, uma folha de 1,5 milhão, 2 milhões de reais. Então, o Bragantino está na encruzilhada. Ou ele vai permanecer, vai se eternizar, ou vai acontecer no decorrer, quando o Marquinhos Chedi, a família Chedi sair do futebol, quem vai tocar o Bragantino, quem vai colocar? Vai aparecer um empresário de fora, que vem, usa o Braga e vai embora, como aconteceu com diversos clubes no estado de São Paulo, no Brasil? Não. O Bragantino é um patrimônio da cidade, campeão paulista, vice-campeão brasileiro, campeão da Série B, campeão da Série C, tem história. E tudo isso dá um suporte e uma tradição ao Bragantino e a condição do Bragantino buscar esses patrocinadores, esses investidores. Quando se fala nesses números aí, esses números não são verdadeiros, mas há um número forte para investimento para o Bragantino subir para a primeira divisão. Esse é o nosso objetivo. Marquinhos. Então, somar forças, tá certo? Para o Bragantino continuar permanecendo. E eu digo lá, preste atenção, hoje no futebol de São Paulo tem 5, 6 clubes, 7 clubes. O Bragantino vai ser, se eu conseguir viabilizar isso, com o apoio de todos, o Bragantino vai ser o 5º clube maior do estado de São Paulo. Nós vamos a nível de Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, e vamos disputar uma Série B se conseguir viabilizar o projeto da forma como eu vejo. Nós vamos subir para a Série A, com grande investimento. O objetivo é o grande investimento. E são 2 empresas que estão conversando com a gente, de nível internacional, e que veem o Bragantino com bons olhos. Vê o Bragantino que está com uma saúde financeira controlada, ações trabalhistas, 2 ações trabalhistas só, parte fiscal não deve nada para o governo. Então o Bragantino está consolidado. O objetivo é fazer o Bragantino grande, permanecer no futebol, o torcedor voltar para o campo, né? Então esse é o objetivo. Agora, nós temos que ver com bons olhos que tem 2 empresas procurando o Bragantino, pela história, pela tradição, pela condição financeira, condição tributária, condição de ações trabalhistas, que nós estamos há mais de 20 anos pagando ação, né, Juarez? Isso. Eu fui mais de 500 vezes em audiência na Justiça do Trabalho.
Quem não acompanha isso, mas os advogados de Bragança, o juiz do trabalho sabe disso. E de 227 ações trabalhistas, nós temos só duas para fazer acerto. Esse trabalho todo valoriza a imagem do Bragantino, a força que o Bragantino tem, e graças a Deus que tem duas grandes empresas querendo vir investir aqui em Bragança, quer ajudar o Bragantino, quer evoluir o Bragantino. Não importa da forma como vai ser. O que vai ser, como eu já fiz na Ponte Preta, quando fui presidente da Ponte Preta, nós trouxemos um investimento da nossa caixa, fizemos um time de basquete maior do Brasil, ganhou 5 títulos internacionais, botou a Paulo e a Hortência jogando junto. Com que nome? Nossa caixa é Ponte Preta. Isso é história, isso foi história, e está aí. Foi 3 vezes campeão mundial de basquete. O clube uniu Paulo e Hortência, Carina, e o Brasil foi campeão pan-americano de basquete feminino, num trabalho que foi feito lá em 92, 93 na Ponte. Agora, futebol mudou, a visão é empresarial e de investimento. Não posso sacrificar a cidade de Bragança a querer colocar dinheiro, a querer fazer campanhas. Se tem pessoas que veem o Bragantino com bons olhos, positivamente, sabendo que o Bragantino é um clube de tradição, de cidade, de torcida, campeão, e com saúde e controle financeiro, nos deixa muito satisfeito dessas pessoas quererem vir aqui para Bragança. Presidente, o torcedor se pergunta e talvez se preocupa muito por conta da história e da tradição, se algumas coisas vão ser mantidas, né? Você chegou a citar o nome, que talvez não teria problema, o nome da empresa, mas a do Bragantino, mas as cores do clube, o uniforme, questão do estádio também, estrutura, isso pode ser mudado, presidente? A conversa no sentido de reequipar o estádio Nabi Abichedi. A conversa não vem só no time no investimento. Esse investimento que está se colocando é para reequipar o estádio, adequar o estádio, uma possível mudança no decorrer para uma arena, tá certo? Então são investimentos grandes e de mudança do Bragantino em relação à vida do Bragantino. É um passo enorme, como o Sabella, como o Jorge falou. Esse assunto é de São Paulo, de Bragança, de São Paulo, do Brasil internacionalmente. É um assunto muito delicado, mas muito importante para a vida do Bragantino. Se a gente souber conduzir isso, nós vamos ter o Nabi Abichedi novamente lotado, Nabi Abichedi com grandes jogadores, com a mudança. Essa é a história hoje do futebol mundial. E nós temos que se encaixar nesse molde. Não adianta, há 20 anos atrás falava, a pessoa pode investir, comprar um jogador. Há 20 anos atrás falava assim, não pode, mas hoje o que faz? Todo mundo, foi a modernidade, e hoje tem que haver um passo grande para os clubes, porque o Bragantino não consegue viver dessa forma. E o torcedor, teve o jogo do Palmeiras aí, até eu saindo assim, um torcedor falou, Marquinhos, que vergonha, o Bragantino, você não contrata jogador? Nós estamos contratando o jogador da forma que dá, para não prejudicar a saúde financeira do clube. Pode ver que não tem problema trabalhista, não tem problema de cobrança, tem dificuldade de pagamento, isso tem, mas nós estamos administrando uma forma profissional, da forma empresarial, e como tem que ser hoje, né? O que nós queremos é ver o Bragantino forte. Você vai falar, mas vai dar certo? Nós vamos, se Deus quiser, se ou o chinês ou a Red Bull, nós vamos fazer um grande time, um grande campeonato paulista da Série B. E todos os clubes, não tenham dúvida nenhuma, estão preocupados com isso. Porque todos queriam uma dessas duas empresas patrocinando. E eles querem o Bragantino. Isso é uma coisa muito importante. E eu quero que o torcedor entenda isso que está acontecendo no futebol mundial em relação a isso. Não queremos voltar a ser o Mojimirim, o União de Araras, com todo o respeito, um Paulista de Jundiaí, uma Francana, um Noroeste. Cadê esses clubes? Eu não quero que o Bragantino acabe. Eu tenho um compromisso com a cidade e tenho um compromisso principal, meu íntimo, com meu pai, que ele sempre pediu, não deixe o Bragantino acabar. Agora o Marquinhos Chedi, a família Chedi vai embora, vai virar o que o Bragantino? Nós precisamos planejar e mudar e dar sustentação para o clube sobreviver.
Tá, e agora a gente vai mostrar um pouco da fala do Thiago Escuro, né, o CEO do Red Bull no Brasil, e que explicou também e falou um pouco sobre a parceria. Eu acho que algumas questões que envolvem mais o torcedor do dia a dia e a preocupação do torcedor, e o Marco havia adiantado no domingo na entrevista 102 FM, era quanto à questão do nome Bragantino, de toda a sua história perante o torcedor. Eu queria saber se isso permanece realmente, como foi anunciado pelo próprio Luiz Arthur, Red Bull Bragantino, se vocês tinham essa preocupação também de manter as tradições perante a cidade, de não criar uma animosidade com o torcedor, e se esses detalhes vocês devem definir quando? Até o dia 31, até o dia 1º, visto que o Campeonato Brasileiro da Série B começa já entre 26 e 27 de abril, né? O prazo é curto para a montagem do elenco para disputar em alto nível. No máximo em 10 dias esses detalhes estão finalizados e a gente consegue retornar com mais detalhes e informações desse possível acordo. Essa resposta com relação ao nome e à cidade ela é meio lógica para nós. A partir do momento que a gente escolhe a tradição, a história e a cidade de Bragança, não tem sentido fazer algo que vá contra esse interesse. O nosso interesse é o mesmo do Bragantino, isso quer dizer que o nome Bragantino está preservado sim. A composição disso é algo que precisa ser discutido mais adiante, mas não tem sentido nós chegarmos aqui e agirmos de maneira a gerar rejeição ou crítica ou animosidade da cidade. Pelo contrário. Até aproveito para pedir para o torcedor, para a população, que receba a ideia de braços abertos, caso ela venha ocorrer, e que todos são bem-vindos para que a gente possa caminhar juntos nessa jornada. Boa noite. O Red Bull no Brasil ainda não conseguiu atingir o patamar das equipes internacionais, né? O Red Bull Salzburg da Áustria, que hoje é o maior clube da Áustria, o Red Bull Leipzig da Alemanha, que está se tornando um dos maiores clubes alemães, e o Red Bull New York, também um dos maiores dos Estados Unidos. Muito também em função de vocês não terem conseguido uma torcida importante, como tem o Clube Atlético Bragantino. Se aliando ao Clube Atlético Bragantino, vocês têm a intenção de se solidificar realmente em Bragança, de não sair da cidade e fazer com que o Bragantino possa ser aí um time desse patamar que está internacionalmente com a marca Red Bull? Gente, eu vou pedir licença para responder essa última pergunta, porque nós temos o jogo agora às 8 contra o Santos e eu preciso sair. Assim como eu disse no meu manifesto inicial, não é do nosso interesse movimentar a equipe de Bragança, não é do nosso interesse não respeitar o nome, não é do nosso interesse não respeitar a tradição. Então, acho que isso vale para qualquer outro desdobramento. Então, conceitualmente, nós queremos a cidade do nosso lado, vamos trabalhar para isso. Com relação ao crescimento do clube, a gente acredita que sim, que através do investimento, da nossa capacidade técnica, junto com a força da família Chedi, do Marquinho, que já está há anos fazendo um bom trabalho aqui, a gente possa juntos caminhar isso para um patamar mais alto. Agora a gente vai ouvir o Marcelo Veiga, o técnico do Bragantino, que não está muito feliz com essa história, não. Seguir o planejamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Caso isso não aconteça, a gente vai esperar a definição da direção. Meu sentimento é de gratidão. Tudo que eu tenho passado no clube, foram 3 acessos, né? 2 acessos pelo brasileiro, um título brasileiro, 520 jogos quase pela mesma camisa. Já chorei bastante lá dentro com a rapaziada, porque é impossível isso não acontecer. Um clube que eu tenho um carinho muito grande. Eu criei a minha filha praticamente com o Bragantino. Então, assim, o sentimento é somente de gratidão. Saber o que vai acontecer daqui por diante, eu acho que está na mão dos dirigentes, e eles vão decidir a vida de não só a minha, de todos, né? É óbvio, né, que a gente tem que aguardar para saber qual decisões que eles vão tomar, para que a gente possa também ter as opiniões que possivelmente vão surgir. Se é isso mesmo, se não é. Mas eu estou muito tranquilo, porque eu saí de cabeça erguida para um clube que eu tive a felicidade de fazer parte dessa história. Então é colher os frutos. Espero que você disse, né? O que eu espero? Espero que esse clube seja, essa nova etapa seja tão vencedora como nós fomos, né? Como aqueles tempos áureos do Bragantino foi. Então a história do Bragantino é muito bonita. Eu espero que se repita da mesma forma, com uma parceria tão forte que eles estão fazendo. Mas você acha que de repente não teria um espaço para você lá, para continuar nessa parceria? Você acha que seria difícil isso, Veiga? Não, eu trabalho para isso, né? Eu trabalho para estar sempre tendo a oportunidade de mostrar aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Eu não estou dizendo que não. É óbvio, né, que a gente tem que aguardar quais as decisões que vão ser tomadas, né, para que a gente tenha a chance de saber se
se vale a pena ou não. E eu espero que... Eu acho assim, pelo que eu conheço dos dirigentes do RB e pelo que eu conheço do Marquinhos, eu acho que eles vão fazer tudo que for melhor pelo clube. Então é o que eu torço, que eles sejam vencedores como nós fomos lá, que eles sejam bem recebidos como a gente sempre recebeu todos, né? E como eu fui recebido, né? E que eles consigam fazer a história que a gente passou por lá. Ô Marcelo, ainda dentro dessa atmosfera da parceria, você, com a sua experiência, estaria sujeito a desenvolver um cargo de não treinador, alguma coisa interna? Não é possível responder isso de imediato? Não, de maneira nenhuma. A minha carreira é como treinador, eu estou trabalhando para que eu possa chegar onde todos almejam. Eu não tive a oportunidade ainda de chegar numa equipe grande, estou trabalhando para que isso aconteça e não tenho a mínima condição de exercer outro cargo. Eu quero ser treinador e se o meu ciclo tiver que acabar como treinador aqui, vai ser dessa forma, não vai ser de forma diferente. E também não trabalharia com um treinador como o Zago à frente da equipe, não, de jeito nenhum, porque eu acho que seria um conflito, um jogo de interesse. Eu jamais faria isso, né? Não aceitaria que fizesse comigo, também não faria com ele. E bom, profissional a gente também tem que ouvir, porque talvez o cara perca o seu emprego, né, momentaneamente. O Wesley fez um desabafo após o jogo contra o Ituano lá em Bragança Paulista. Vamos ouvir. Hoje o presidente do Bragantino, antes do jogo, deu uma entrevista para 102 FM falando que existe sim a possibilidade do Bragantino fazer uma forte parceria com a RB Brasil para a disputa da Série B. Como vocês, jogadores, no seu caso especificamente, analisa essa situação? Então, a gente abalou muita gente por causa que muita gente aqui depende do trabalho, tem família, tem filhos. Às vezes as pessoas nem dormem direito durante a noite por causa disso, porque ninguém sabe o dia da manhã se o Red Bull chega para derrubar todo mundo, derrubar jogadores, derrubar comissão técnica. Mas a gente não pode pensar isso, a gente tem que pôr a cabeça no lugar, fazer o nosso trabalho, porque se a gente fazer um bom trabalho, vai abrir várias portas para nós empregar em outros times. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre as parcerias que o Red Bull fez no mundo, seja de parcerias, seja de compras de clubes, de franquias ao redor do mundo, e a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu com cada clube e qual é o legado hoje dos clubes, né? Vamos falar um pouco sobre primeiramente falar sobre o Metro Stars, né? O New York Metro Stars. O clube foi fundado em 1995 nos Estados Unidos para Major League Soccer, né? Que seria iniciada em 1996. Um clube que praticamente novo, do cenário de pós-Copa do Mundo de 1994. E é um clube assim que marcou muito para os americanos e para a América Latina em geral, pela quantidade da liga, né, a quantidade de jogadores importantes que teve para a liga no final dos anos 90. No caso do Metro Stars, tinha o Alex Lalas, né, um dos principais jogadores dos Estados Unidos na Copa de 94, teve o Tony Meola. No ano de 97, que é essa da camisa aqui, o técnico do Metro Stars foi o Carlos Alberto Parreira, e tinha também o Branco, jogador brasileiro que marcou a época em 94, que jogou pela seleção, foi campeão do mundo, e no plantel, né? O Metro Stars é um clube assim que forte não, assim, sempre disputando conferência, enfim, e tem algumas curiosidades, né? O clube já foi campeão da La Manga Cup, jogou a época Merconorte no início dos anos 2000, precisamente 2001. O Merconorte, você vai lembrar, os clubes, por exemplo, como as seleções, os times dos países como Colômbia, Venezuela, enfim, México e Estados Unidos jogaram, e naquele período que a Conmebol ainda fazia a competição da Mercosul. Então os clubes brasileiros jogavam a Mercosul, os times uruguais, os times argentinos, e os times do hemisfério norte do continente jogavam a Merconorte. E o Metro Stars jogou em 2001, né? Não passou da primeira fase, mas marcou a época por conta disso. O engraçado é que o clube, assim, houve a compra do Red Bull em 2005, né? Mas inicia em 2006 como New York Red Bulls, muda o nome de New York Metro Stars para New York Red Bulls. O clube continuou jogando no Giant Stadium, né? No estádio onde o New York Giants e o New York Jets jogam a NFL.
e o clube continuou lá. E um anúncio que foi engraçado, marcante para o torcedor americano, ou para o torcedor em geral naquele período, quando anunciou a parceria com o Red Bull e a venda do clube, da franquia para o Red Bull e a mudança de nome, foi o anúncio do próprio Alex Lalas, que jogou no Metro Stars, que na época era um dos representantes do clube, da franquia, e ele faz um anúncio simples, assim, com uma camisa... E se alguém não conhece o Alex Lalas, ele é um cara, assim, completamente diferente de qualquer pessoa, assim, ele é muito característico, então, assim, é um cara que chama muita atenção. Dentro de campo, assim, sabia de primeira quem era ele, então, assim, era um cara que faz muita coisa. E ele anunciar o novo time, assim, chama muita atenção, né? Sim, e foi pela forma simples, né? Você vê que coisa de quase mais de 10 anos atrás, mas a forma do anúncio foi uma coisa totalmente diferente, não foi uma coisa avassaladora com marketing ou com um vídeo, foi um vídeo tranquilo, com uma camisa branca e símbolo do New York Red Bulls, e fez esse anúncio simples, e na temporada seguinte iniciou como New York Red Bulls. Vale lembrar que com relação a depois, com a chegada da mudança do nome e as consequências do patrocinador, chegaram nomes assim importantes do futebol mundial, né? O caso do Thierry Henry, o caso do Tim Cahill, né? O australiano, né, Rodrigo? O Tim Cahill. O Tim Cahill. E o Rafa Marques também. O Rafa Marques, Rafa Marques, nossa. O próprio Juninho Pernambucano, né? 2011, 2012, ali no clube. E eu acho que foi com a chegada do Red Bull, acho que o principal legado do clube foi isso, né? A atenção do nível mundial com relação a jogadores, a contratações. Não vamos falar que no Metro Stars não era diferente, né? Não era diferente. Até porque... Não dá pra dizer que o time ficou mais forte, eu acho que não. Não, acho que continuou assim do mesmo nível. Até o Metro Stars, eu acho que com relação a contratações e jogadores, ídolos mundiais, teve jogadores mais importantes. O caso do Mataus também jogou no Metro Stars, o Donadoni. O Djorkaeff também jogou. Sim, e uma coisa assim que é engraçada, que a chegada do Donadoni mudou tanto na repercussão do clube com relação a isso, a ser um astro do futebol global, que o time jogava dessa maneira, muito parecida com o São Paulo, a camisa número 2 do São Paulo. Com a chegada do Donadoni, o Metro Stars ali abdicou as faixas brancas e pareceu muito Milan, né? A partir até o final, em 2005, do clube. E foi um clube assim que depois, com a chegada do Red Bull, eles chegaram a ganhar a Emirates Cup, né? Aquele campeonato de pré-temporada no estádio do Arsenal, né? E foi engraçado, curiosa a competição em si, que o New York Red Bulls foi campeão, né? Tinha o Thierry Henry como principal atleta, o capitão da equipe. E eles jogaram lá, né? Sim, e eles ganham o torneio. É o seguinte, eram 4 equipes, né? O Arsenal, o New York Red Bulls, o Boca Juniors e o Paris Saint-Germain. Cada equipe jogavam 2 partidas na competição, não se enfrentavam, não eram 3 partidas, eles se enfrentavam só 2 vezes, 2 jogos. O caso do Red Bulls, eles jogaram o primeiro jogo contra o Paris Saint-Germain e eles venceram, né? Pelo um placar até agregado, foi 3-0. Toda vez que é internacional, o PSG vai mal, né? Vai muito mal. E aí, no segundo jogo, o New York Red Bulls enfrentaria o Arsenal, né? O Thierry Henry ia voltar a jogar em Londres, né? No estádio, contra o Arsenal, né? Que foi um clube que marcou a carreira dele. E aí o Arsenal estava vencendo por 1-0 até o final do jogo, quando uma jogada incrível do Thierry Henry dá um passe para um jogador do New York Red Bulls, e aí acaba saindo o empate do Red Bulls, e aí acabou sagrando campeão daquele torneio de verão lá no Emirates Stadium, né? Então esse é um legado que o Red Bull teve da questão de marketing, né? Com relação à marca e o Thierry Henry. Foi uma coisa que chamou muita atenção do futebol norte-americano. Nesse caso, foi um caso onde o Red Bull já pegou algo que era grande e estabeleceu isso, né? Não destoou muito, não mudou muita coisa. Não houve tantas mudanças. Além das mudanças, assim, de identidade cores, teve, mas fora isso, assim, não. Sim, com relação à imagem, muita gente, tipo assim, os torcedores, por mais que seja nos Estados Unidos, as pessoas têm um pouco assim, com relação aos clubes serem franquias e existirem mudanças constantes, muita gente ficou incomodada com a mudança lá. Por mais que o clube foi de 95, perdurou 10 anos, como o New York Metro Stars, muita gente sentiu. Você pega com relação à média de público, o New York Metro Stars tinha um público muito bom no Giant Stadium. O Giant Stadium é um estádio colossal, enorme. E é enorme, e tinha uma presença muito grande
com relação à liga, enfim. Hoje o New York Red Bulls mudou de casa, não joga mais no Giant Stadium e tem uma torcida frequente. Agora, com relação a rivais lá, hoje você tem o New York City, né? Que é uma franquia meio que ligada do Manchester City, ligada com o Manchester City, e é o New York Yankees da Major League Baseball, também tem uma parte do clube, joga no Yankee Stadium, praticamente o rival do New York Red Bulls ali, no cenário americano. Tem o Houston também, né? Houston não, como é que chama aquele time? DC United, não é? Tem o DC United e o Washington, que também é uma questão, rival, era um rival do Metro Stars nos anos 90, né? É que agora já não é tanto, acho que até porque poderiam, né? Eles não têm mais um time tão forte. O questão de tradição se você pegar os clubes tradicionais da Major League Soccer, um dos principais, eu acho que se não for o principal clube de nível histórico de campanhas, é o DC United, sem dúvida nenhuma. Sim. Né, que teve o El Diablo Echeverri, né, o maior jogador boliviano de todos os tempos no DC United nos anos 90. Eles foram campeões da CONCACAF e foi campeão do antigo torneio a Interamericana, que era o campeão da Copa Libertadores da América contra o campeão da CONCACAF. E o DC United só pegou o Vasco da Gama de 98, que era um baita time, e eles foram campeões. Você falou do Vasco, eu lembrei do Edmundo. O Edmundo teve uma proposta para jogar no Red Bull. Só que ele não foi, ele estava em 2007, eu estava no Palmeiras. Ele até arrumou uma confusão lá no Palmeiras, porque ele queria ser mais valorizado, falou que ia pro Red Bull. Não foi pro Red Bull e não teve essa história do Edmundo nos Estados Unidos. Agora a gente vai falar um pouco sobre outra franquia, falar sobre outro clube, né? Falar no cenário alemão, que é o caso do Red Bull Leipzig, né? O Red Bull Leipzig, que hoje vive uma ascensão muito boa, um momento muito bom para o clube, né? Hoje disputa competições aí mano a mano com o Bayern de Munique, com o Borussia Dortmund. E a gente vai falar um pouco sobre o clube, né? O clube foi fundado em 1990, mas não como Red Bull Leipzig, né? Era como o Markranstadt. O clube foi fundado em 1990, jogava no Stadion am Bad, né? E o clube, assim, não era tradicional, nem na época do período da Alemanha Oriental. A gente vai falar foi logo na virada, né? Foi na virada com relação a isso. E em 2009 houve essa parceria com o Red Bull. O Red Bull comprou o clube, mudou o nome, mudou tudo, né? O clube começou a utilizar o estádio de Leipzig, que foi o estádio feito para a Copa de 2006, né? E aí mudou totalmente a essência do clube, o símbolo do clube e a tradição, né? Um clube que praticamente era pequeno na Alemanha, minúsculo no futebol alemão, começou a subir de divisões e bem, um pouco estruturado também com categorias de base do Red Bull Salzburg, que depois a gente vai falar um pouco. E o clube foi subindo de divisão até chegar na Bundesliga, na terceira divisão, depois ir para a segunda e depois no final chegar na primeira divisão e agora jogar competições europeias, enfim. Com investimento de uns 200 milhões nesse tempo, o time conseguiu chegar na primeira divisão. Tem um time forte de verdade, assim. Acho que o Leipzig é o mais forte. Se você fizer a nível técnico, acho que o Leipzig hoje tem o time mais forte. Tanto que na Copa tinha 4 jogadores em 2018, o Forsberg, tem o Werner, que é um ótimo atacante alemão. E assim, foi segundo colocado na Bundesliga com final em 2017. Esse ano está em terceiro, é um time assim, muito... Assim, ele segue a linha do Red Bull, né? É um time que era um clube, muda, pega todas as marcas do Red Bull e começa a tratar esse time a partir daí. Eles contratam muito jogador jovem, é meio que uma ideia do Red Bull. É a filosofia do Red Bull. Né? O New York não, mas os outros sim. Por exemplo, jogador entre 18 e 24 anos normalmente e vai evoluindo o cara, que nem o Naby Keita, que foi pro Liverpool, vendido muito caro. Eles arrumaram o cara novo, foi trabalhando o cara e ele foi vendido pro Liverpool. Então assim, é um time forte que jogou Champions League, chegou na semifinal da Liga Europa, né? Eliminou o Napoli, né? Eliminou o Napoli. Vencendo no estádio de São Paulo, que depois perdeu do Lyon, que o Lyon também eliminou o Salzburg depois. Eliminou os dois Red Bulls. Então também tem essa... O Lyon não, o Marseille. Olympique Marseille. Não foi o Lyon, não. Então é um time muito forte. Assim, eu acho que na Alemanha tem uma diferença, pelo menos, em relação a outros países. Porque na Alemanha o clube não pode ter dono de empresa e tudo mais. Daí o que eles fazem? Eles compram 49% da empresa, o resto é dividido entre sócios que não dão nenhum palpite, não conseguem mudar nada. Vira uma pizza, né, praticamente. E é praticamente a mesma coisa, eles são donos do mesmo jeito. O nome deles não é Red Bull
é um nome diferente, é o Rasenballsport, que significa alguma coisa como esporte com bola na grama. É uma coisa assim bem bizarra para você usar o RB, né? Foi o caso que, por exemplo, com questão jurídica lá na Europa, né? Sim. Houve a mudança com relação ao próprio Red Bull Salzburg, teve que mudar depois também com relação a competições europeias, né? Chegaram a usar um logo diferente. Enfim. Não pode ter escrito no escudo Red Bull e nem o nome pode ser Red Bull. Acho que no Salzburg ainda é Red Bull, mas o escudo não pode. Né? Daí vira RB. Eles viraram RB. E é um clube assim, a repercussão na Alemanha foi muito negativa com relação a essa parceria, até pela tradição do futebol alemão e pelos clubes grandes lá na Alemanha. Poxa, se a gente falar sobre clubes tradicionais, a gente vai falar um monte. Mas com relação à Alemanha Oriental, depois da unificação da Alemanha, os clubes tradicionais do Alemanha Oriental começaram a perder a força, né? Você pode citar o Dynamo Dresden, o Hansa Rostock, que perdurou aí na Bundesliga até o início dos anos 2000, 2005, 2006, e hoje joga a terceira divisão. Você pega o Dynamo Dresden na segunda, enfim. Houve uma mudança muito grande com relação aos demais, os times da Alemanha Ocidental. Se você falar sobre o Hamburgo, falar sobre o Borussia Dortmund, o Schalke 04, o Bayern de Munique e tantos outros, né? E a questão sobre qual que é a imagem que o Red Bull transmitiu para os rivais, para os torcedores no futebol alemão, foi negativa, né? A maioria dos torcedores repudiam a parceria do Red Bull Leipzig. E assim, é um pouco complicado de você falar sobre essa situação, porque muitos falam aquela mesma assim, falas que acontece aqui, do ódio eterno ao futebol moderno, enfim, e essas parcerias, e lá o negócio foi muito forte, né? Foi, assim, por exemplo, não só entre torcedores, como clubes também. Os outros clubes também não gostam. O Dortmund faz cachecol dos times nos jogos, né? Muito tradicional na Europa, o cachecol que tem o escudinho do time da casa, por exemplo, o Dortmund, e o escudo do time rival. Assim, quando eu jogo contra o Leipzig, não tem o escudo do Leipzig. Assim, então tem de todos os times menos o do Leipzig. Então assim, é uma coisa. Tendem a ter as emoções mais afloradas. Então, sei lá, chegar a atacar a cabeça de touro no campo, assim, é uma coisa assim, faixa com uma marquinha assim sobre o escudo deles, marcando assim, dizendo assim, aqui não, sabe, esse tipo de coisa, assim, o pessoal lá não gosta mesmo. Acho que é o lugar que teve mais, não diria que é o lugar que menos gosta, porque é difícil saber quantas pessoas gostam, mas teve mais manifestação contra. A gente vai falar também depois sobre o caso do Red Bull Salzburg, que aí é uma coisa que acho que é um pouco mais delicada. Eu acho que é o caso mais complicado da história das parcerias da Red Bull, que eles pegaram um clube super tradicional, que é o SV Salzburg, né, que depois virou Cassino Salzburg. É um clube que chegou à final da Copa da UEFA na temporada 93-94, perdeu a final para a Inter de Milão, 2 jogos 1-0, né? Inter do Bergkamp. Inter do Bergkamp. E era um time muito forte, o time do Cassino Salzburg. É um time super tradicional, com uma torcida imensa na Áustria. E vale lembrar aquele time de 93-94 do Cassino Salzburg, que perdeu a final da Copa da UEFA para a Inter de Milão, tinha um brasileiro, o Marquinhos, que depois jogou na Major League Soccer, começou a jogar aqui no futebol brasileiro no interior, na Ponte Preta. E era um time que marcou época no futebol europeu naquele período dos anos 90, né? O clube teve esse problema com relação à parceria, que depois agora a gente vai contar um pouco. Beleza. Então, falar um pouco sobre a questão da fundação. Em 1933, funda o SV Áustria Salzburg, né? O clube muito tradicional do futebol austríaco. Depois, ao longo de sua história, houve mudança. Por exemplo, no caso, nos anos 70, houve a mudança para Cassino Salzburg, né? E depois chega a final, nos anos 90. Só uma coisa, tem a ver com o cassino da cidade? Sim. Tem, né? Com certeza. Então, já era uma mudança absurda com relação ao nome do clube. Só que era o clube, né? Necessariamente era o clube, tinha o legado, a torcida, enfim. Em 2005, ao mesmo ano que o Red Bull praticamente entra com os negócios com o Metro Stars, entra com o Cassino Salzburg. E aí há uma mudança assim, definitivamente enorme com relação ao logo, a identidade do Cassino Salzburg, e há uma repercussão muito forte na Áustria. No mesmo ano,
os torcedores do clube, inconformados com a mudança, eles fundam o SV Salzburg, Áustria Salzburg, novamente em 2005, jogando as categorias lá do começo, inferiores, né? do futebol austríaco, né? E não aceitando a mudança. O Salzburg foi uma referência muito grande, muito forte do próprio Red Bull, do Red Bull Salzburg, com a filosofia aí de implementar a categoria de base e formar jogadores. E esse sempre foi o princípio do Red Bull com relação aos clubes, né? Se você for pensar, eles faziam isso até na Fórmula 1. Sim. Porque eles têm duas equipes, sei lá, a equipe a Toro Rosso, tinha o Vettel. O Vettel corre um pouco lá, vai pra Red Bull, daí ganha o campeonato lá, o Verstappen fez isso também, eles fazem bastante isso. Então, assim, eles gostam muito dessa ideia de... Acho que tem a ver também com a marca, né? A marca quer passar essa ideia de juventude, sabe? Acho que tem a ver com tudo isso. E na Áustria é aquele caso que pegou um time tradicional, só que depois que tomou conta deu certo, né? Porque ainda é o maior campeão, ainda continua vencendo, ganhou várias vezes. Disputando Liga dos Campeões, Liga Europa. O clube foi campeão da UEFA Champions League da categoria sub-20, né? Então, assim, é um clube que já tem uma estrutura muito forte. Todos os clubes da Red Bull têm, assim, boas estruturas com relação à categoria de base, em relação a centros de treinamento, enfim, ao todo no geral. Sempre é uma franquia que tem esse sinônimo aí de qualidade em relação à categoria de base e à estrutura, né? Sim, e o que a gente vê é que dá resultado, né? Independente, assim, do lado tradicional, que é extremamente importante, é o que preocupa, que sempre preocupou e o que gera um pouco de rejeição, o resultado... Pragmaticamente, pensando assim, analisando assim, estatística e essas coisas de números, sempre foi bom, né, para o clube em si, só que perde muito da essência de todo o time, né? Como se fosse a alma do time é meio que roubada, assim, né? Dá a alma do time para alguém, para uma empresa e... É o que a gente comentou, sobre o legado, a história do clube. Você pega, por exemplo, o Cassino Salzburg, o Áustria Salzburg, é um clube que tinha um legado muito forte, uma identidade muito forte, um clube de 1933, um clube que chegou em final de Copa da UEFA, era um clube que, assim, com muita torcida. E isso afetou muito os torcedores em Salzburg. É porque a Áustria o pessoal gosta muito de futebol, não parece, mas o pessoal gosta muito. E uma coisa que vale ser citado, a Áustria sempre foi uma capital do futebol, né? Principalmente nos anos 50, nos anos 40, até antes, o futebol austríaco era uma potência do futebol europeu, mundial, isso vale ser citado. A Áustria, claro, hoje você vê o clube, a seleção austríaca, a última participação em Copas do Mundo foi em 1998 e não passou da primeira fase, aquele grupo que tinha a Itália, o Chile e Camarões, né? Então, assim, mas mesmo assim é uma torcida, tem uma torcida muito passional, uma torcida que frequenta os estádios e que agora grande parte da torcida hoje apoia o SV, o Salzburg, né, o Áustria Salzburg, que hoje joga a 4ª divisão do futebol austríaco, né? Seria praticamente nesse nível aí que eles estariam hoje. E o Red Bull Salzburg está sempre assim como um clube que domina o futebol austríaco, a liga austríaca, né? Não, e falar sobre o FC Liefering, né? A fundação do clube original é o ANIF, né? Fundado em 1947 e depois houve a mudança, a compra do clube e aí mudou para FC Liefering, né? O clube praticamente um time B do Red Bull Salzburg na Áustria. Mudou a cidade, né? O clube não era de Salzburg, mas aí com a compra houve a mudança para Salzburg. Esse não é um time muito relevante, muita gente não conhece, porque o time assim, ele não disputa a primeira divisão, ele não disputa campeonato internacional, ele é meio que assim uma base mesmo, assim. Mas para você manter a base treinando, você mantém o clube jogando. O Barcelona tem o Barcelona B, o Real Madrid tem o Real Madrid Castilha, no Brasil o Palmeiras chegou a ter time B, Palmeiras B, mas hoje já não tem tantos. Mas é praticamente um time B para você treinar mais ainda a base. Só uma curiosidade, com a mudança do ANIF para Red Bull, com a parceria da Red Bull, a compra do Red Bull, se concretizou na temporada 2012 e 2013, que aí muda o nome do clube de ANIF para FC Liefering, né? Essa era a última parceria até a de agora do Bragantino. E agora a gente vai falar um pouco sobre a franquia do Red Bull que, entre aspas, não durou, né? E não foi a única que fechou as portas, né? Que foi o Red Bull Ghana,
né? O Red Bull Ghana foi fundado em 2008, com esse mesmo intuito da Red Bull de formar atletas no continente africano e transferir alguns jogadores para o Red Bull Salzburg, né? Essa era a intenção de levar esses jogadores para o futebol europeu e você ter uma boa formação aí para um continente que traz muitos jogadores importantes do futebol mundial, né? Que é o futebol africano. Mas o clube não se concretizou da forma ideal, como o Red Bull queria, né? O clube não chegou a jogar a primeira divisão, a Premier League de Ghana, né? O clube chegou a fazer campanhas modestas nas divisões de acesso e também na FA Cup, né, da Premier League. Eles gostam de copiar britânica, o nome, da Premier League de Ghana. E o clube fecha em 2014, né, com relação a isso. O clube jogava no Red Bull Academy, né, que era o nome do estádio onde eles jogavam o campeonato de Ghana. E aí, engraçado, a questão da herança, do que virou. E em 2014, a mudança, né? O clube fecha o Red Bull Ghana e aí houve o clube foi difundido para o West African Football Academy, né? Que é um clube do Feyenoord, na Holanda, um clube também com relação à formação de atletas do Feyenoord. E aí, quando o jogador se estabelece, vai bem, vai para o Feyenoord. Né? E o clube foi difundido assim. Foi o único clube que não vingou por vários problemas que a Red Bull alegou com relação a jogadores, a questão de datas, de nascimento, com relação de logística, né? E vários outros problemas aí que não perdurou a questão da franquia do Red Bull Ghana, né? A África, assim, a Ghana não é um grande celeiro do futebol, né? Então é difícil de vingar uma empresa, né? O Ghana é um clube, é um país assim com um polo muito forte no futebol africano. Sim. Vale ser citado. Tem o Abid Pelé, um dos maiores jogadores de futebol. Mas de Ghana. Visando estrutura e estrutura, claro. É complicado. Os principais clubes do futebol de Ghana é o Asante Kotoko e o Fobia, né? O Hearts of Oaka, que é um clube tradicional, os dois clubes que já ganharam a Liga dos Campeões da CAN, né? E da CAF, né? Perdão. E são clubes assim tradicionais do futebol africano, mas não deu certo o Ghana, por N motivos e circunstâncias que a Red Bull na Áustria alegou. E aí houve esse fechamento, esse ciclo aí da franquia. Esse é o único caso contrário, que era o time da Red Bull, e agora não é mais, agora é de outra empresa. Eles normalmente fazem o contrário. É verdade. E aí a gente vai falar um pouco agora sobre o Red Bull Brasil, né? O Red Bull Brasil foi fundado em 2007, né? Começou a iniciar suas competições em 2008, na segundona, na quarta divisão. E é uma coisa engraçada, porque quando a Red Bull chegou aqui no Brasil, eles pensaram em levar o Red Bull para outro estado, em vez de São Paulo. E sempre falando, poxa, o caminho para chegar ao Campeonato Brasileiro é muito mais curto, se você, por exemplo, pegar uma federação do Nordeste ou de outra você classifica mais fácil para a Série D. De outra federação. E só que a escolha do Red Bull em ser em São Paulo foi por conta disso, pela competitividade que tem na Federação Paulista de Futebol. Aí acabaram comprando visibilidade também. Você jogar com o Corinthians, Palmeiras, jogar com esses times. Houve a compra do CT em Jarinu, né, e de toda essa estrutura fortíssima. O clube começou a jogar no Moisés Lucarelli, em Campinas, no estádio da Ponte Preta. E aí começou a jogar em 2008. Em 2008 não consegue o acesso. E em 2009 o clube sagra campeão da segundona, né, em 2009. E logo em seguida, em 2010, na Série A3, o clube sagra campeão da Série A3. Né? Esses são os únicos 2 títulos até hoje que perdurou do Red Bull Brasil. Né? E agora, em 2019, há esse anúncio da parceria com o Bragantino. Né? Essa parceria que, como a gente já falou no começo do programa, a gente não sabe ainda quais vão ser os moldes, os detalhes dela, mas a Red Bull que chegou num centro ali que é Campinas, que era muito difícil de dar certo, né? Claro, com certeza. Você tem 2 times já lá. Adeptos, torcedores, era quase impossível. Ninguém do Guarani vai trocar. Eu acho que erraram. E com relação até à questão dos 2 clubes tradicionais, que é o Guarani e a Ponte Preta. O torcedor do Guarani jamais vai pisar no Moisés Lucarelli, porque é a maior rivalidade do futebol brasileiro, uma das maiores. E o torcedor da Ponte também não vai aceitar um clube que está
sabe, Assim, jogando no seu estádio. Eu já fui jogo lá na torcida do Red Bull, assim, é uma torcida que não vai empurrar o time, que não vai ter muita gente, porque o time não tem tradição e a cidade não aceitou muito bem ele. Com relação ao legado do Red Bull, né, o Red Bull Brasil, o clube chegou a jogar, a estar na primeira divisão, agora no Campeonato Paulista, na Série A1, e aí sempre a dificuldade do Red Bull Brasil sempre foi no cenário nacional. Sempre fazendo uma boa campanha na Série A1, classificando para a Série D do Brasileiro, mas sempre tendo dificuldades. Nunca o clube conseguiu acesso, sempre teve esse problema e nunca conseguia classificar da Série D do Brasileiro para a Série C. Vale lembrar, claro, a questão da logística do campeonato da Série D da CBF. É que a Série D não tem vaga garantida, você tem que classificar todo ano. Sim, isso que eu ia falar. Com relação ao clube, isso atrapalha. Isso atrapalha muito. O clube tem que sempre ir bem no campeonato regional para classificar para a Série D, e naquele mesmo ano você tem um acesso à Série C do Brasileiro. E esse sempre foi a dificuldade do Red Bull Brasil. Uma curiosidade, Diego, o Red Bull Brasil já jogou no Nabi Abichedi como mandante em Campeonato Brasileiro. Na Série D, no ano retrasado, quando jogou contra o Espírito Santo, do Espírito Santo. Que jogo, hein? E perdeu o jogo e não classificou para a próxima fase. Polêmica, vai que esse jogo não foi um começo de tudo aí, um primeiro contato, vai saber, né? A gente não sabe desde quando que... Porque o anúncio da parceria foi rolado aí meio Campeonato Paulista, né? A parte final agora. Parte final... Já se comentava antes, alguma coisinha nos bastidores. Parecia uma notícia ali, lá para fevereiro, desde alguma coisa assim. Quinta, sexta rodada do Campeonato Paulista, mas pode ser que internamente esse assunto já seria tratado há bastante tempo, né? Parece que o Red Bull tentou comprar o Oeste também, sim, mas acabou não dando certo. Na verdade, assim, eles estão querendo cortar caminho. Porque eles acham que ia demorar muito tempo para disputar, né? Então eles estão cortando o caminho. Esse sempre foi a pressão das reuniões anuais do Red Bull na Áustria com relação a isso, a sempre querer que o Red Bull Brasil esteja jogando Série A do Brasileiro. E esse sempre foi a discussão com relação nas reuniões com relação a isso, a pressão que o Red Bull Brasil tinha em sempre estar querendo e focado em jogar a Série A do Brasileiro ou jogar o Campeonato Nacional. E esse sempre foi a dificuldade aqui. Com relação ao Bragantino, a gente, assim, sabe que hoje agora inicia uma nova etapa na história do clube, né? O Red Bull Brasil deixa de existir, no caso, e o Clube Atlético Bragantino vira RB Bragantino. E assim, a gente não sabe o futuro, o que vai acontecer. Até mesmo visando o futebol, né? Porque nem sempre bala na agulha, nem sempre time bem estruturado financeiramente é o que mais ganha, né? Principalmente no Brasil, né? A gente já viu muita coisa. Até porque o Brasil tem muito time. Hoje em dia eu não diria muito time bom, assim, mas muito time que tem tradição de sempre estar lá chegando, né? Sim. Sempre estar disputando para vencer. Eu acho que talvez seja mais difícil o Red Bull virar o principal time do país, como aconteceu nos outros lugares. Eu não acredito que isso vai acontecer no Brasil. Isso. E se acontecer vai demorar muito tempo. Vai. Muito tempo. Eu acho que na Série B é um investimento que não é um investimento de Série B, é um investimento de Série A, 45 milhões, poucos times no país têm isso. O Bragantino, para você ter uma ideia, ele faturou 4 milhões em 2017, que é o último ano que tem o balanço. Não é nada. Não é nada. Não é nada. E a folha salarial deles era 200 mil no Paulista. Sim. Assim, acho que era a menor. Era menor, iria ser menor também na Série B se não houvesse esse acordo, né? Mas assim, ia ganhar com direito de TV, Série B, ia chegar um dinheiro, mas mesmo assim... É pouca coisa. Ia ser muita pouca coisa, esse financiamento Bragantino acho que nunca teve, uma coisa muito nova e que pode ser que dê certo, mas também pode ser que não dê. Com relação ao Bragantino, curiosidade, a última participação do Bragantino na Série A do Brasileiro foi em 1998, né? Depois ali o clube teve problemas, enfim, no início dos anos 2000, o clube em 2002 foi rebaixado para a Série C do Brasileiro. Vale ser citado que aquela campanha da Série B do Brasileiro de 2002 não foi muito boa, teve vários problemas, no final ainda houve contratações de medalhões que eram importantes na história do clube, caso do Martelotti, do Alberto, do Birubiru, e o clube sofreu goleada do Fortaleza, que então na Série B o Clodoaldo na fase áurea dele. É aquele mesmo. O Clodoaldo. E aí o Bragantino cai para a Série C em 2003 não faz uma boa campanha, e de 2004 até 2006 o clube não joga Campeonato Brasileiro. O clube naquela época estava já jogando a Série A2, o Paulista,
né? Vale ser citado isso, já estava com dificuldades de chegar à primeira divisão do Campeonato Paulista. E em 2007, com aquela campanha que chega na semifinal contra o Santos, que aqueles 2 jogos 2-0 no Morumbi, e como o Santos tinha a melhor campanha, foi a final e foi campeão depois contra o São Caetano, o Bragantino conseguiu vaga para a Série C. Até então, nas competições nacionais, só tinha até a Série C. O clube faz uma boa campanha e consegue o título na última rodada contra o ABC, em Natal, né, no Frasqueirão. E foi um jogo meio de compadre, porque o Bragantino saiu campeão e o ABC, com aquele resultado, subia também para a Série B do ano seguinte. E os dois, depois o Bragantino volta à Série B e bateu na trave inúmeras vezes a tentar subir para a Série A do Brasileiro. Acho que a campanha mais marcante foi 2011, que estava, sabe, com a faca e o queijo na mão e não subiu, né? Muita gente falava, o Marquinho não quer subir, não né? Quer. Porque mais dinheiro, né? Muito dinheiro, tem muito time que sobe na Série B e não tem dinheiro para jogar Série A. O Paraná, ano passado, por exemplo, era um time que não podia jogar Série A porque não tinha investimento. Joga, perde de todo mundo, fica em último e rebaixa no ano seguinte. E agora temos a única certeza que a gente tem é que o Bragantino vai querer subir, né? Porque vai, agora que é mesmo. Com relação à folha, com relação a dinheiro, essa parceria agora com o Red Bull traz novos ares e, assim, e pretensões também para o Clube Atlético Bragantino, agora RB Bragantino. E esperar para ver. Eu acho que com relação à repercussão foi negativa com relação a torcedor do Bragantino, a questão da mudança de identidade, né? Que essa é a grande preocupação do pessoal. Eu acho que em Bragança a galera ficou muito dividida, né? Então, no cenário assim de quem gosta de futebol no interior, você vê que muita gente hoje assim está um pouco muito incomodada com relação a isso. A gente pode ver o fim do Bragantino. Eu acredito que não. Mas, assim, é um novo ciclo para o clube, para a história do clube. É uma mudança, assim, muito drástica, eu acho, com relação a pode ser de identidade. Isso vai depender do próprio Red Bull, né? A gente sabe que do Bragantino não vai depender isso. Porque a gente pegou os históricos de parcerias da Red Bull. E eles vão tomando cada vez mais conta do clube. Sempre mudou a identidade do clube, nunca foi mantida. Até porque se você for pensar, se eles quisessem só pôr marca no esporte, eles pegavam os principais campeões, iam lá investir dinheiro neles, até ser mais barato e pronto. Tanto na Fórmula 1 também, sei lá, chega lá, investe na Ferrari, bota lá o carro da Red Bull na Ferrari e pronto. Sim. Mas eles não querem isso, eles querem que seja tudo deles, então essa que é a diferença. Que levem a marca, né? Quer ganhar junto, mesmo. Bom, então foi esse o Arquibancada Caipira, a edição falando sobre essa parceria nova de Bragantino e Red Bull. A gente não sabe quando a gente vai voltar, quando surgir um novo assunto e a gente quiser detalhar, né, esse assunto, trazer algumas novidades do que a gente sabe, a gente vai voltar. E é isso, comente se você gostou, algum comentário sobre o próprio vídeo, né, alguma coisa para agregar, ou se você não gostou de algo também. Se você não gostou da mudança, né? Da parceria, que né? o Bragantino continuasse o mesmo. Se você gostou, agora você vai ficar mais animado. É sempre muito importante, porque você é quem sabe, né? Você é o torcedor, você que tem as emoções, e você quem vai dizer se é bom pra você ou não, se você gostou ou não. E a gente fica por aqui, Rodrigo, Mário, Diego, a gente volta a qualquer momento com a Arquibancada Caipira. Valeu? Valeu!